Apoio Cultural Telesom. Olá. Um códice trazido por Santo Pietro Sandrini da Itália na metade do século XIX, com relatos e algumas ilustrações e incríveis objetos, teria sido roubado com sua bagagem quando ele desembarcou no Porto de Santos. O códice nunca mais foi recuperado, mas foi resgatado em partes pela memória da família Sandrini. Agora, o designer gráfico e escritor Paulo Sandrini, bisneto de Santo Pietro, relata essas histórias no livro Códice de Incríveis Objetos e História de Lebensraum, recém-lançado pela Travessa dos Editores. É com Paulo Sandrini que eu converso aqui no estúdio, no Enfoque Entrevista de hoje, que já está no ar. Bom, Paulo, o que há de ficção nessa história? Santo Pietro existiu mesmo? É da sua família? Bom, Santo Pietro existiu, realmente foi meu bisavô, mas a questão toda é realmente uma ficção, né? Eu escrevi o livro, primeiramente, essa foi a última parte que eu fiz, foi a introdução do livro, e justamente por esse problemático nome Códice, né, que na verdade o livro impresso em offset, com toda essa produção em escala industrial, ele não é por natureza um códice, que é uma coisa anterior à Revolução de Gutenberg. Códice é a origem, do livro, né? Encadenado, pergaminhos, encadenado com cadastros e tudo mais. Mas eu queria chamar esse livro de Códice, justamente para, como se fosse um índex desses objetos sobre os quais eu estava escrevendo. Então eu comecei a escrever sobre esses objetos inusitados, incríveis, e queria desenvolver uma série de histórias, né, e queria remeter isso um pouco mais lá atrás na história, como algum relato fantástico, para dar até um caráter mais ficcional na coisa. Né? Aí, a partir do momento que eu acabei de escrever o livro, né, eu estava pensando num nome para compilar isso, e esse nome já tinha surgido antes mesmo de eu ter escrito as histórias. Eu estava com esse nome na cabeça, né, Códice de Incríveis Objetos, mas eu falei, a questão do códice pode gerar algum problema de definição e tal, e eu não queria colocar algo do tipo livro de incríveis objetos, ou histórias de incríveis objetos, porque eu acho que a palavra códice é mais sonora nesse sentido. Aí eu voltei e falei, pô, eu vou tentar justificar isso com uma outra ficção, né? E aí inventei essa história com meu bisavô, mesmo porque isso remete também a uma questão até familiar, no sentido de contar histórias e tal, e não necessariamente o meu bisavô, mas o meu avô, por parte de pai, que é o João, né, o João Sandrini, e a minha avó, por parte de mães, viviam contando histórias, né, aquelas coisas chamadas causos, né, aqueles causos do interior, aqueles casos de italianos e tudo mais, e eu falei, vou fazer uma pequena ficção com isso, e a partir disso também uma leve homenagem a uma figura que eu não conhecia, mas que se tornou uma figura presente, com um nome forte e tudo mais. E ele veio da Itália mesmo? Veio da Itália mesmo, veio da Itália, né, e acabou se casando aqui, ficando por aqui, mas morreu no Brasil, né, mas foi uma figura que existiu. Do que existiu mesmo nessa história de ficção é o nome do Santo Pietro, desembarque em Santos e tal. Mas ele vivia em Pádua mesmo? Vivia na região de Pádua, exatamente na região de Pádua. Porque aí a trama se desenvolve a partir daí, né? Ele teria feito esse códice, né, nos últimos 10 anos que ele teria vivido, né, em Pádua. Quando chegou ao Brasil, esse códice foi roubado por um outro italiano, né, naquele caos, naquela multidão que era o Porto de Santos na época. E esse códice foi roubado. Daí ele sobe até São Paulo, né, para se hospedar na hospedaria dos imigrantes. E chegando lá, ele encontra essa figura, que era um calabrês chamado Carlo Benatti, que é uma referência a pessoas que eu conheço, nome de amigos e tal, que era um calabrês, né, sempre aquela figura do calabrês mais, do sulista, um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais malaco, né, que usa o norte, um pouco menos comportado no sentido né, politicamente correto da coisa. E daí ele teria roubado esse códice e sumido com isso para o interior, né? E daí vai narrar a ida dele para o interior mesmo, que é a região para onde ele foi, que é a região próxima de Minas, né? Região de Casa Branca, né? E ele acabou vivendo por lá um tempo mesmo. E daí eu ficcionalizo essa questão dos acontecimentos, mas os fatos reais são esses, a vinda dele para o Brasil, e a partir disso ele indo para o interior atrás do códice, que ele nunca mais achou. E aí ele não consegue achar e começa então a contar o que estava lá. A contar para não esquecer, né? A contar para não esquecer aquilo que ele tinha relatado, e nos últimos anos de vida ele tenta reescrever isso e deixa isso incompleto.
Daí eu crio mais uma ficção em que esse material foi deixado com o meu avô e passado para o meu pai depois com algum papel sem valor. Né? Aí vai mostrando a perda do valor da escrita, nesse sentido, até para as gerações futuras, né? A perda do contato com a arte, a perda do contato com a leitura. Até mesmo acho que antes as pessoas se preocupavam mais em preservar a história da família, enfim. Por aí. Aí cada um vai para um lado. Cada um vai para um lado e vai a família se separa. E as histórias, elas vão sendo contadas de outras maneiras, isso na realidade. Né? Tem muitas histórias mesmo que dizem que são reais, mas remetem muito à ficção, porque vai distorcendo, vai inserindo novos elementos, vão tirando e vão contextualizando de um outro modo. Isso foi uma brincadeira mais para poder tratar da questão, mesmo do nome do livro, né? Que na realidade não é um códice, é um produto industrial, mas eu gostaria de fazer... É o que você queria colocar. É o que eu queria colocar, vai mais ou menos por aí. E aí como é que o Santo Pietro teria tido contato com esses objetos incríveis, então? Ele teria inventado alguns deles também? Pois é, não deixei isso bem claro ali no livro, né? São histórias que ele ouve relatos, né? Como aquela história das sandálias, que são achadas no sul da Itália, na Sicília, nas praias de Catânia, né? Que as pessoas usavam essa sandália. Então ele vai pegando esses relatos, mesmo que à distância, e alguns relatos mais próximos, como a história do elmo, né? Que ele diz ter tido um contato com um alemão, que era um elmo romano e tal, e daí isso vai frutificar em algumas histórias, né? Então isso vai acabar gerando esses elementos que estão no códice ficcional do Santo Pietro, eles vão acabar justificando as histórias que eu escrevo depois, né, como autor, tentando resgatar essas histórias, mas de um outro modo, contextualizando numa outra época, né, numa contemporaneidade, né, para tratar desses objetos, mas com outro enfoque. Pois é, porque aí tem alguns objetos desses são inconcebíveis para a época em que você os colocou, né, na trama, né, metade do século XIX, enfim, mini-robôs, Exato. Membros mecânicos, quase cibernéticos. Isso. Quando você pensou nesses objetos, quando você quis escrever sobre esses objetos, você também já pensava que eles teriam sido inventados, criados lá atrás? Algumas coisas a gente sempre vai remeter a Leonardo da Vinci, por exemplo, as questões próprias do helicóptero, da roupa de mergulhador, né, que eram ilustrados e tudo mais, remete um pouco à história da arte nesse sentido. Né? Então, vai mais ou menos por esse caminho. E realmente depois contextualizar esses objetos dentro de uma época em que há uma racionalização exacerbada das coisas, uma objetividade muito grande na vida, né? E as questões de subjetividade elas vão sendo colocadas de lado. Ele vai tratar desses objetos de uma outra maneira. O elmo romano vai aparecer como o capacete da imortalidade depois, as sandálias achadas nas praias da Sicília elas vão aparecer como as sandálias de Hermes, aí mexendo com o contexto social um pouco mais forte e bem mais próximo ao nosso, do indivíduo tentando sair de uma condição de penúria, né? Esfomeado, numa condição de miséria, e mesmo através do fantástico ele não consegue sair dessa condição. É uma condição determinista, na realidade, que nem as coisas mais absurdas conseguem tirar o indivíduo dessa situação. O micro-robô ele vai acabar confluindo para a história do nano, que é o robozinho que realmente é o conto, né? Que vai tratar um pouco sobre nanotecnologia e que, apesar de toda a tecnologia, a gente não tem o domínio de tudo. As coisas são passíveis de se perderem no meio do caminho, como o próprio robô vai se perdendo dentro do corpo humano, o corpo humano usado como espaço e tudo mais. E fazendo uma crítica realmente a essa racionalização de tudo na vida, não que, obviamente, a tecnologia e tudo mais que seja desenvolvido no campo científico é desvalorizado, pelo contrário. Né? Mas eu brinco um pouco com isso. Eu pego um lado que eu acho que é legal da coisa, mas pego um outro lado que é também um outro viés, que é esse viés crítico da total racionalização, da total tecnikização da sociedade. Né? Tem também um aparelho no qual os vivos podem conversar, ter contato com os mortos. É a questão do celular, que é aquele aparelho, né, que fala ali na introdução, que é o conto chama-se o celular demodé de Amélia, e vai tratando dessa efemeridade dos objetos de consumo, né, essa coisa, obsolescência programada, né, a questão do celular é uma questão engraçada mesmo, porque quando eu escrevi eu já sabia, falei, quando eu acabar de escrever,
esse objeto com todos os itens, todos os elementos possíveis de tecnologia de última geração já vão estar sendo ultrapassados em meses. E na realidade tem coisas que estão no conto que já, né, ainda quando eu reescrevi a última versão, antes de publicar, eu procurei os elementos que estavam mais em voga aí nos aparelhos celulares, né? Baixar música, fotografia, fazer download de filme. E aí vieram outras coisas que já não estão ali. Então, quer dizer, o livro marca também essa obsolescência, né? E marca também uma questão da força do influxo do consumo, né? Sobre a sociedade, né? Que cada vez quer ter sempre e sempre mais e sempre as coisas de última geração. Faz uma crítica nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo essa coisa racional, essa coisa da tecnologia, ela é subvertida no fim por um elemento fantástico, que é a presença de um James Dean que surge querendo falar com a garota, né? E acaba descentrando toda essa objetividade da coisa, né? E tirando tudo que possa ser racional dentro de todo esse universo. Né? Vamos dizer assim, que ele parte mesmo uma coisa mais fantástica, né? A ideia foi brincar um pouco com isso. Né? Bom, o livro ele é dividido em livro A e livro B, né? São 13 contos, é o Códice de Incríveis Objetos e Histórias de Lebensraum. Por que essa divisão? Cada uma parte trata de determinados temas? Elas tratam de coisas realmente diferentes. A primeira parte foi isso tudo que eu fiz um pequeno resumo, né? E eu gostaria de ter escrito um livro apenas com os objetos, né? Mas acabei desenvolvendo 5 contos. Um deles é quase uma novela, que chama-se Braço Controlado, né? Um conto mais extenso. Na verdade, são 2 contos mais extensos, o Capacete da Imortalidade e o Braço Controlado. São quase pequenas novelas ali dentro do livro. Falei, acho que não vou estender mais isso, né? Mas também achei que não daria um livro inteiro. Aí, como eu sou meio inconstante nessa coisa de temática, eu começo a ter ideias de tentar partir para outra coisa. Eu comecei a escrever um outro livro, que era um livro que trataria somente dos espaços, dos conflitos dentro dos espaços sociais, né? Que seria a segunda parte, que é a Histórias de Lebensraum, que é o termo mesmo que vem lá do Friedrich Hatzel, que é o pai da geopolítica, em que ele vai usar o termo Lebensraum, não como os nazistas usavam, né? Como espaço vital para justificar toda aquela invasão que eles fizeram na Europa, todo o massacre humano que eles promoveram na Europa, o Holocausto e tudo mais. Mas o termo em si, que vem do Friedrich, é para tratar justamente dos conflitos das pessoas dentro dos espaços e seus ambientes. Aí nessa segunda parte a gente vai ter alguns ambientes, alguns espaços meio que determinados, até dentro da contemporaneidade mesmo, que vai tratar ali da questão do shopping, né? Vai tratar da questão da mega cidade, como ela cresce muito rápido, que é o conto chamado Feios, Sujos e Malvados, que começa meio como um western, né? Eles saem do deserto, de uns ranchos, né? Quase um western, e vão chegar numa cidade que está começando a surgir, e eles ficam presos durante uns 5 anos, e quando eles saem, essa cidade já virou outra coisa, né? Trata dessa rapidez, desse fluxo de crescimento desenfreado da urbanidade, que é mais ou menos típica até do terceiro mundo mesmo, com todos os fluxos migratórios, né, e tudo mais, pelas questões de pobreza e outros problemas sociais que vão engendrando esse tipo de crescimento desordenado. Aí vamos ter o condomínio, que é um tema que eu retomo, que já está no primeiro livro, No Estranho Hábito de Dormir em Pé, que é um conto chamado Oásis, que também vai tratar dessa transformação do espaço em puro concreto, né? Até uma coisa que a gente vivencia dia a dia, né? Até propriamente numa cidade igual Curitiba, que é uma cidade que tem uma boa parcela de verde por área e tudo mais, mas você vê que ela já começa também a tomar uma forma assim, a se paulistanizar mais nesse sentido. Vamos tacar concreto em tudo, e isso vai acontecendo devagar, paulatinamente, até a hora que a gente vê a coisa vai estar de um modo em que a gente não tem controle. É baseado um pouco nisso. A gente vai ter também um outro espaço, que é o da metrópole, né, que chama-se Em Frente aos Portões de Dite, que vai tratar toda a questão do poder, a questão do trabalhador, excluído, né, desses, vamos dizer assim, de todas as benesses do capital, né, e o trabalhador é jogado fora disso, e no centro do poder são justamente aqueles que usufruem disso tudo.
Vou usar o próprio corpo humano como um espaço de doença, de contemporaneidade, né, por fatores aí de alimentação, de estresse, de convívios sociais, em que o personagem é um tumor, né, que ele acha que o espaço dele por direito é o corpo humano, e na verdade o próprio ser humano faz do seu próprio corpo esse espaço, e isso se justifica de um certo modo. Aí vamos ter o que mais ali? Bom, vamos tratar, eu vou retomar um pouco o tema insular, que já é um tema clássico na literatura, num conto chamado O Istmo, né, em que os moradores, eles utopicamente querem formar uma sociedade eticamente mais viável, né, longe do consumo, mas a coisa se degringola e todos eles acabam indo para o continente, tentando trazer todas as coisas que tem de lá para cá, e isso vira um maior conflito na vida desses personagens. E o personagem central, ele vai definitivamente fugir disso, vai assumir que não tem jeito, né? E vai fugir lá no seu animal, no Itlodeu, que é o personagem até do próprio livro do Thomas More, né? A Utopia, né? Que é o cara que conta a história, o português, e ali eu coloco ele como um jumento ibérico, né? Que no fim vai ser levado para um frigorífico, ou seja, é o final total da utopia. Vai mais ou menos por aí a coisa. Ok, bom, não vamos contar tudo também não, né, Paulo? Deixa as pessoas lerem o livro. Agradeço muito sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo. Tem o site da editora, que é www.travessadoseditores.com.br, com mais informações sobre esse e outros livros. Eu fico por aqui, para você uma ótima noite e até amanhã.